E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma correção aqui rápida das atividades que vocês fizeram sobre termorregulação na semana passada lá na CAM. Então, a primeira questão que o pessoal teve mais dificuldade, 6 pessoas acertaram na primeira tentativa e 9 erraram, foi essa daqui, ó. Qual afirmação melhor descreve termorregulação? Não é essa não. Essa aqui. Qual das seguintes adaptações produziria um aumento da temperatura corporal de um ectotérmico? Lembrando que o ectotérmico é aquele cara que não consegue controlar a sua temperatura internamente. Ele depende da temperatura do ambiente para poder regular a sua temperatura interna. Então, qual das seguintes adaptações produziria um aumento da temperatura corporal de um ectotérmico? Então, a resposta correta é aquecer-se numa pedra. Então, um calango, por exemplo, você vai ver ele pendurado no muro lá, meio-dia, justamente com o objetivo de poder se aquecer, aumentar o seu metabolismo e poder procurar suas presas. A questão que o pessoal errou mais, 6 pessoas acertaram na primeira tentativa, erraram na primeira tentativa, e 11 acertaram, foi essa aqui, ó. Qual dos seguintes não é um método usado pelos endotérmicos para esquentar o corpo em temperaturas baixas? Lembrando que endotérmico é aquele ser vivo que consegue controlar a sua temperatura interna. Não é um método usado para esquentar o corpo. Então, não é um método usado para esquentar o corpo. Ofegar, né? Ofegar é usado, por exemplo, pelos cães para poder diminuir a temperatura corporal, já que os cães, por exemplo, não conseguem suar. A questão 3, a maioria das pessoas acertou. Qual a resposta provável de um ectotérmico se a temperatura ambiental aumentar 10 graus? Então, o ectotérmico, o cara que depende da temperatura externa, né? Irá se realocar para uma área mais fria e sombreada, com o objetivo, né? Como a temperatura externa aumentou, ele vai tentar diminuir, indo para um lugar mais frio. E a questão 2, quase todo mundo acertou. Qual afirmação é verdadeira com relação aos endotérmicos? Endotérmicos usam calor metabólico para manter a temperatura do corpo estável, né? Lembrando aqui a primeira alternativa, endotérmicos são geralmente répteis e anfíbios. Não, endotérmicos são aves e mamíferos, tá? O restante da galera aí são ectotérmicos. Uma coisa que eu queria falar com vocês é que nós vamos mudar a forma de comunicação entre a gente. A escola decidiu usar para todo mundo o Google Classroom, então essa semana eu dou mais notícias sobre isso, tá? Um abraço.